Saudamos a você, aluno da disciplina de redação, produção de texto. Estamos essa semana fazendo uma revisão de alguns conteúdos básicos que norteiam tanto a produção de texto, primeiro ano, quanto a redação. E como tema principal nós escolhemos coesão, coerência, e vamos fazer uma atividade aí em pró, correlacionando, intertextualizando com a música, com o tema harmonia. E é uma alegria tá com você. Toda semana nós estamos deixando as aulas. Sempre a última aula vídeo que tiver aí no site é a aula da semana. E essa semana vamos tratar do assunto coesão, coerência e harmonia, que é uma aula de revisão daquilo que foi de mais importante nesse primeiro trimestre. E vamos estar explicando a nossa atividade, que consiste sempre numa primeira aula de leitura, que é um preparatório para escrever, e sempre uma aula de produção de texto ou de redação, onde você vai redigir a partir daquilo que você leu, do que você estudou, do que você pesquisou. Existem alunos que dizem que não podem produzir, né? Mas porque não leram, mas é uma grande mentira, porque a segunda aula é onde se dá a redação, onde se dá a produção, e a primeira aula é para quê? É para leitura, é para preparação. E no término entre uma primeira e aula é a pesquisa. Então seja um aluno pesquisador. Além da aula teórica do professor, pesquise, né? Nosso tema, por exemplo, é a importância da música, e a música marginal. O funk é uma música marginal? É uma música bandida? Então esse é o tema da nossa redação na última aula. Então você é convidado a pesquisar, se preparar para essa redação, tá? Vamos fazer uma pequena revisão agora de coesão e coerência. Coesão é um fenômeno linguístico caracterizado pela articulação entre elementos de um texto. Ela pode ser referencial, ela pode ser sequencial. Quando a gente pensa no parágrafo, na sequência de frases que há no parágrafo, você precisa ter ali frases completas, frases com sujeito, frases com verbo, frases com objeto ou complemento verbal e nominal. Ou seja, a frase ela precisa estar completa, não pode deixar lacunas. Esse é um primeiro elemento aí da coesão. As frases precisam ter entre elas a conjunção, as conjunções subordinadas, as conjunções coordenadas, mas também, haja vista, logo. Dependendo até do parágrafo, se for uma conclusão, por exemplo, nós precisamos de uma conjunção de conclusão para fechar aquele parágrafo. Isso tudo está no campo da coesão. E no campo da coerência, a gente diz que a coerência é a conexão entre ideias. As ideias da proposta de redação, do delimite, porque sempre as propostas de redação são muito amplas. Então você precisa delimitar em subtemas, escolher um subtema e tratar daquele subtema. Mas as ideias entre os parágrafos e esses parágrafos para com o tema precisa ter uma ligação, precisa ter uma coerência, ou seja, uma conexão entre essas ideias. Se um texto pede para falar de violência e você fala de futebol, né, sem tratar da violência nos estádios, mas tratar enquanto entretenimento, você foi incoerente com o tema. Então é preciso estar conectado à proposta de redação. E muitas vezes, quando a gente se desvia desse assunto, você comete o que a gente chama de incoerência. Então, coesão e coerência, elas precisam estar constantemente presentes no seu texto, tá? Você precisa exercitar o texto. E o que vai ajudar muito nisso é o plano de redação. Faça um esquema de redação, onde você rascunha ali os títulos da sua introdução, os títulos dos seus argumentos, o título da sua conclusão, coisa que a gente sempre esboça em sala antes de fazer a produção.
E existem elementos que você tem que ter cuidado, que é a contradição. Evite se contradizer, num parágrafo ser contra algo e no próximo ser a favor. Evite a irrelevância. O que é irrelevância? Você trazer comentários que não são relevantes ao tema, que não são importantes, que não estão relacionados à proposta de redação. E a tautologia é quando você divaga na sua argumentação. Você faz parágrafos muito longos, outros pequenos, tá? Então, um longo, outro pequeno. Então é preciso ter esse cuidado, tá? E você tendo coerência no seu texto e tendo coesão nos seus parágrafos e no parágrafo internamente, você vai ter grande sucesso na sua redação. E a nossa proposta de redação é discutir a música. A música tem um ponto em comum com a coerência e coesão, que é a harmonia. Seu texto precisa ter harmonia com a proposta de redação, o seu texto precisa ter harmonia entre os parágrafos, o seu texto precisa ter uma harmonia interna no parágrafo. Então essa dosagem, esse equilíbrio é o que vai trazer um texto nota 1000 no Enem e nota 1000 nas atividades também da sala de aula no dia a dia. Fica aqui um abraço do professor e boa sorte aí nessa semana na produção do texto e nos temas semanais, tá? Nessa discussão sobre o funk. Um abraço, professor Dr. Reinaldo, e que Deus te abençoe grandemente.